Meu nome é David Collins, e pela maioria das medidas, sou um homem comum. Tenho 45 anos, marido, pai e gerente de uma modesta empresa de manufatura. Meus dias são moldados pela rotina e responsabilidade, um ritmo constante de família, trabalho e tarefas cotidianas. Nada na minha vida, nem em sua previsibilidade monótona nem em suas alegrias sutis, sugeria que um dia eu testemunharia algo tão extraordinário que derrubaria tudo que eu pensava que sabia sobre a existência. E, no entanto, esse dia chegou. Antes daquele momento, eu me via como um indivíduo pé no chão e prático. Meu foco sempre foi o aqui e agora, pagar contas, garantir que meus filhos tivessem oportunidades de prosperar e trabalhar duro para manter minha família segura. A fé, embora parte da minha criação, sempre foi um pano de fundo tranquilo para minha vida. Estava lá, mas nunca foi algo com que eu realmente me envolvi ou confiei. Eu achava que entendia o mundo e meu lugar nele. Mas, como descobri no espaço de um único evento que mudou minha vida, eu só tinha visto a superfície de uma realidade muito mais profunda. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Acordei com o som do meu alarme, fiz os movimentos familiares de escovar os dentes, me vestir para o trabalho e ir para a cozinha. Grace, minha esposa, já estava lá, tomando seu café enquanto examinava a lista de tarefas do dia. Durante o café da manhã, conversamos sobre as coisas de sempre, os horários escolares das crianças, as compras de que precisávamos e as contas esperando no balcão. Era uma manhã comum, envolta na previsibilidade reconfortante da rotina. Quando dei um beijo de despedida em Grace e abracei meus filhos antes de sair pela porta, não tinha ideia de quão profundamente esses momentos mais tarde ressoariam em mim. Se eu soubesse o que estava por vir, teria segurado um pouco mais, apreciado o calor do toque deles e a simplicidade do amor deles. Ao meio-dia, tudo que eu tinha tomado como garantido seria arrancado. Meus colegas mais tarde relataram a sequência de eventos, reclamei de uma dor de cabeça latejante, seguida de uma dor esmagadora no peito. No meio de uma reunião de equipe, desmaiei sem aviso. Naqueles últimos momentos conscientes, senti uma onda inquietante de tontura, como se o chão abaixo de mim tivesse desaparecido. O mundo ao meu redor ficou turvo e brilhante de forma não natural. As vozes ficaram abafadas, como se faladas através da água. Alguém chamou meu nome, mas parecia distante, irreal. Então veio a escuridão, profunda, consumidora e final. Soube mais tarde que meu coração havia parado e meu pulso havia desaparecido. Por todas as definições médicas, eu havia morrido. Enquanto os paramédicos trabalhavam desesperadamente para me reanimar, me vi em um lugar que desafiava a explicação, um reino que parecia existir no limiar da vida e algo muito além. Nesse estado intermediário, me senti leve, como se tivesse sido libertado dos limites do meu corpo físico. Por um breve momento, me vi de cima, deitado sem vida no chão da sala de conferências, cercado por paramédicos frenéticos. Meus colegas estavam por perto, seus rostos marcados pelo choque e pela descrença. Embora Grace não estivesse lá, eu quase conseguia sentir sua tristeza, imaginando suas lágrimas e pânico com o pensamento de me perder. E ainda assim, no meio desse estranho distanciamento, eu estava envolvido por uma paz avassaladora, uma serenidade abrangente tão profunda que tornava todos os medos terrenos sem sentido. Era diferente de tudo o que eu já tinha conhecido, uma paz que ultrapassava minha compreensão e se instalava profundamente no âmago do meu ser. A escuridão começou a dar lugar à luz, não uma luz forte ou ofuscante, mas um brilho que parecia vivo, quente e convidativo. O brilho parecia me chamar para a frente, me enchendo de um amor tão puro e vasto que fazia cada grama de afeição humana que eu já conhecera parecer uma sombra tênue em comparação. À medida que me aprofundava nessa luz, senti uma aceitação completa e incondicional. Não havia julgamento aqui, nenhuma condenação, apenas graça.
Era como se cada erro que eu já tivesse cometido, cada arrependimento e insegurança que eu carregava, fossem vistos e compreendidos sem reprovação. Então, uma figura emergiu do brilho. As palavras me faltam até agora, pois nenhuma linguagem pode capturar a magnitude do que vi e senti naquele momento. Mas, no fundo de mim, eu sabia com certeza inabalável em cuja presença eu estava, Jesus Cristo. Seus olhos eram diferentes de tudo que eu já havia encontrado. Eles pareciam olhar para as profundezas da minha alma, vendo cada faceta de quem eu era, meus triunfos, meus fracassos, meus medos e minhas alegrias. E, no entanto, apesar de tudo exposto, aqueles olhos não continham nada além de compaixão e amor. Era um amor tão avassalador que me levou à beira das lágrimas, embora nenhuma lágrima pudesse cair naquela dimensão. Quando ele falou meu nome, David, o som ressoou através de mim como uma melodia, cada nota destrancando as câmaras ocultas do meu coração. Naquela única palavra, me senti totalmente conhecido e completamente amado. Toda a culpa, dor e vergonha que carreguei por anos pareceram se dissolver em um instante. Foi como se o peso da minha vida tivesse sido tirado, deixando apenas a essência de quem eu realmente era, visto, aceito e abraçado na plenitude de sua graça. Minha única resposta foi uma pergunta: como um momento poderia conter tanto amor e significado? Isso não era um sonho. Meu senso de realidade estava mais aguçado do que nunca em meu corpo terreno. Isso, percebi, era a presença da verdadeira santidade. Jesus então estendeu a mão e tocou meu ombro. Eu senti isso tão certamente quanto sentiria alguém me tocando em minha vida desperta. Esse toque comunicava aceitação, perdão e uma autoridade silenciosa. Ele me disse que eu não tinha terminado, que havia coisas que eu precisava ver. Ele deixou claro que meu tempo na terra não havia terminado. Uma missão. Essas palavras reverberaram em meu ser. Eu não sabia que tipo de missão ele queria dizer, mas o peso dela se alojou firmemente em meu espírito. Embora eu ansiasse por permanecer naquele reino onde a paz fluía como um rio, ele amorosamente me disse para prestar atenção porque ele tinha revelações para compartilhar. Naquele momento, o espaço luminoso ao nosso redor se transformou, como se um véu tivesse sido rasgado. Eu me vi de pé, sim, de pé, embora eu não tivesse a sensação de caminhar fisicamente, no que parecia ser um vasto plano feito de luz. Era como uma arena, grande além da compreensão, e Jesus estava ao meu lado. Eu ainda estava envolto em seu amor, mas agora havia uma gravidade adicional em seu comportamento. Ele explicou que revelaria eventos que se desenrolariam em 2025, eventos de grande significado para a humanidade. Meu coração palpitou de excitação e pavor. Por que eu? Sou apenas um homem comum, sem formação teológica, sem grandes credenciais espirituais. Mas eu confiei nele. Ele apontou para frente, e o espaço ao nosso redor deu lugar a uma série de visões que pareciam murais vivos. Não eram meras imagens, eram experiências dinâmicas e imersivas por meio das quais eu podia ver, ouvir e sentir tudo. Eu me preparei, incerto sobre o que poderia testemunhar. Diante de mim estava uma tapeçaria de cenas futuras, algumas cheias de esperança, outras nubladas pela escuridão. A primeira visão, evento 1, começou com uma imagem de unidade sem precedentes em algumas partes do mundo. Vi líderes de várias nações juntos, assinando tratados, apertando as mãos e celebrando a paz. A atmosfera na visão era de alívio coletivo, como se a humanidade tivesse conseguido evitar uma grande calamidade. Ao fundo, vi canais de notícias transmitindo histórias de cooperação e ajuda mútua. Pessoas em todo o mundo se alegraram, acreditando que uma nova era de esperança havia surgido. Mas senti uma inquietação em meu espírito. Jesus falou: nem tudo que parece dizer paz vem de mim.
Era como se o mundo inteiro estivesse depositando sua fé em soluções humanas, ignorando as verdades espirituais mais profundas que devem ancorar a paz real. Enquanto essa cena se desenrolava, observei economias crescendo em certas regiões. Inovações em tecnologia e medicina atingiram novos patamares. Avanços que antes eram considerados mera ficção científica se tornaram realidade. O mundo fervilhava de um otimismo fervoroso. Plataformas online se iluminaram com mensagens comemorativas. Políticos saudaram as novas alianças como um sinal de progresso para toda a humanidade. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, percebi uma falha oculta. A confiança das pessoas em soluções terrenas temporárias ofuscou sua necessidade de orientação divina. Jesus explicou gentilmente que essa unidade superficial logo seria testada. De repente, a visão mudou. A segunda visão, Evento 2, entrou em foco, apresentando cenas de desastres naturais em uma escala que eu nunca havia testemunhado antes. Furacões devastaram cidades costeiras, deixando para trás rastros de destruição inimaginável. Terremotos derrubaram arranha-céus em regiões que nunca tinham visto tal atividade sísmica. Tsunamis redefiniram os litorais, engolindo comunidades inteiras. O nível de devastação foi impressionante. Desta vez, não houve celebração global, nem alívio compartilhado. As pessoas estavam dispersas e perdidas, lutando para reconstruir em meio aos destroços. Mas nesse caos, um movimento notável começou a se desenrolar. Vi um remanescente se levantando, uma comunidade de crentes que se apegavam à fé como nunca antes. Eles formaram círculos de oração nas ruínas de igrejas demolidas e deram as mãos sobre as linhas de falha, unindo crentes de todas as esferas da vida. Nessa visão, testemunhei o poder da oração e da adoração, como a fé desses crentes era como uma força poderosa, mudando a maré em meio ao caos. As pessoas encontraram consolo na presença de Deus, e havia um profundo anseio coletivo por transformação. Milagres ocorreram não apenas dentro das paredes das igrejas, mas na vida cotidiana. Sistemas quebrados foram consertados, relacionamentos restaurados e corações curados. Este despertar não foi apenas um momento fugaz de fervor espiritual, mas um movimento duradouro de arrependimento, reavivamento e renovação. Vi famílias, comunidades e até nações inteiras voltando seus olhos para Deus, buscando sua misericórdia e orientação. Houve uma efusão de graça que tocou os corações de muitos, incluindo aqueles que antes se afastaram. Os fiéis se tornaram um farol de luz em um mundo ofuscado pela escuridão, oferecendo esperança onde o desespero antes reinava. Jesus, de pé ao meu lado, olhou para esta visão com aprovação. Ele falou suavemente, mas suas palavras tinham peso. Esta é a obra do meu espírito. Nos momentos mais sombrios, a luz da minha presença brilhará mais forte. Estes são os que realmente entenderam as profundezas do meu amor e o chamado para compartilhá-lo com o mundo. Mas, à medida que a visão do reavivamento se desenrolava, também vi resistência. Houve aqueles que rejeitaram este despertar, com medo da mudança que ele traria. Governos e instituições tentaram suprimir o movimento, rotulando-o como perigoso ou perturbador. No entanto, o espírito se moveu sem impedimentos, e apesar da oposição, a mensagem de esperança se espalhou. A visão então mudou novamente. O evento 5 chegou com um profundo senso de finalidade, mostrando o ápice das escolhas da humanidade. Testemunhei uma grande divisão, uma separação clara entre aqueles que abraçaram a Cristo e aqueles que escolheram ignorar ou rejeitar seu chamado. Essa divisão foi além da crença, refletiu a ação. Os fiéis, aqueles que dedicaram suas vidas a servir a Deus, se destacaram daqueles que depositaram sua confiança em soluções terrenas e passageiras. O contraste era impressionante. De um lado, paz, esperança e alegria irradiavam como um nascer do sol, do outro, medo,
Desespero e arrependimento pairavam como uma tempestade sem fim. Ao observar essa visão final, uma urgência intensa tomou conta do meu coração. As escolhas coletivas e individuais da humanidade atingiram um ponto de inflexão irreversível. O tempo da decisão havia chegado, e suas consequências definiriam o futuro do mundo. Jesus falou novamente, sua voz carregando tristeza e determinação inabalável: o tempo do julgamento está próximo. A escolha de me seguir ou me rejeitar terá consequências eternas. Fiquei imóvel, sobrecarregado pelo peso do que havia testemunhado. As visões, as revelações e a imensa responsabilidade agora colocada sobre meus ombros me deixaram sem fôlego. Minha mente lutou para compreender a magnitude da mensagem, mas a verdade era inevitável. O mundo estava em uma encruzilhada, e, embora vislumbres de esperança e destruição tivessem sido revelados, o resultado final dependia da resposta da humanidade ao chamado de Cristo. Jesus se virou para mim uma última vez, seus olhos cheios de compaixão e uma determinação triste. Lembre-se, Jonathan, ele disse, me chamando pelo nome, sua missão é dar testemunho do que você viu. Fale do meu amor, da minha verdade e da esperança que está somente em mim. Avise o mundo, pois o tempo é curto. Com essas palavras, o reino luminoso ao nosso redor começou a desaparecer. O calor de sua presença permaneceu em meu coração, mesmo quando o brilho deu lugar às sombras do mundo terreno. Quando me vi de volta ao meu corpo físico, percebi que estava mudado para sempre. Eu tinha visto um vislumbre do futuro, um futuro moldado pelas escolhas da humanidade, as consequências de nossas ações e o retorno final de Cristo. Agora, eu tinha uma missão. Fui chamado para compartilhar a verdade, oferecer esperança e lembrar ao mundo que, no final, somente por meio de Cristo poderíamos encontrar paz e salvação duradouras. As palavras finais de Jesus ecoaram em meu coração, um chamado claro e inabalável à ação: avise o mundo, fale a verdade e proclame meu amor. Nunca deixarei meu povo e lhes darei força para suportar. Quando a visão terminou, senti uma profunda sensação de urgência, como se o próprio tempo estivesse escapando por entre meus dedos. Eu tinha visto o futuro e o papel crítico que cada pessoa desempenharia no desenrolar do plano de Deus. A escuridão aumentaria, mas a luz da verdade de Cristo brilharia mais forte, iluminando o caminho para aqueles que escolhessem segui-lo. Mesmo em meio ao caos, vi aqueles que permaneceram firmes, inabaláveis pelas promessas passageiras do mundo. Seus corações estavam ancorados na esperança do Evangelho, suas vidas eram um testemunho do poder duradouro da fé. Quando meus sentidos retornaram totalmente ao mundo físico, fiquei profundamente ciente do peso da tarefa à frente. A clareza e a convicção da visão queimaram em minha alma. Não pude mais permanecer em silêncio. O mundo precisava ouvir a verdade do amor de Cristo, seu aviso e sua promessa de esperança e salvação. O tempo era curto, e a missão era clara: falar com ousadia, alertar e proclamar a verdade eterna de sua graça. Eu sabia que a jornada à frente não seria fácil. A estrada seria repleta de oposição, rejeição e perseguição. No entanto, a visão havia deixado uma verdade abundantemente clara: os fiéis nunca andariam sozinhos. O Espírito de Deus os guiaria, fortaleceria e os encheria com uma paz que o mundo nunca poderia compreender. A questão urgente agora era quantos atenderiam ao chamado, quantos se levantariam diante da escuridão e se apegariam à verdade. Não pude deixar de pensar naqueles que seriam vítimas das promessas sedutoras de engano, aqueles que seriam levados pelo fascínio do líder carismático, aquele que parecia trazer paz, mas cujo objetivo final era a destruição. Eu vi seus rostos em minha mente, cativados pela ilusão de conforto e segurança, alegremente inconscientes do preço devastador que pagariam por seu compromisso. Mas mesmo em meio a esse peso, havia esperança. Sempre havia esperança.
O remanescente, aqueles que permaneceriam firmes em sua fé em Cristo, seriam o sal e a luz em um mundo desesperado por redenção. Seus atos de misericórdia, seu amor inabalável e sua coragem testemunhariam o poder transformador do reino de Deus na terra. Eles seriam as faíscas brilhantes nos tempos mais sombrios, brilhando com uma resiliência que nenhuma força terrena poderia extinguir. As palavras finais de Jesus para mim ecoaram em meu coração como uma melodia que eu nunca poderia esquecer: não tenha medo, Jonatas. Eu estou sempre com você, até o fim dos tempos. Permaneça firme, pois seu trabalho não é em vão. Sua voz carregava tanto segurança quanto um desafio, um chamado à ação e à fé inabalável. Enquanto eu estava ali, meu espírito ainda cambaleando com o peso do que eu tinha visto, fiz um voto silencioso. Eu faria tudo ao meu alcance para cumprir esta missão, compartilhar o que eu tinha testemunhado e incentivar outros a escolher o caminho de Cristo, o caminho da verdade, do amor e da esperança eterna. Embora o mundo estivesse à beira do caos, eu sabia no fundo da minha alma que o reino de Deus era inabalável. Aqueles que estavam com ele, aqueles que abraçaram sua verdade, perseverariam até o fim. Chegou a hora de permanecer firmes, amar incondicionalmente e andar em uma santidade que o mundo nunca poderia entender. E então, com meu coração transbordando de uma mistura de medo e esperança, comecei a soar o alarme, a compartilhar a mensagem que me foi confiada e a permanecer inabalável na verdade que havia sido revelada. A visão era clara, o chamado inconfundível, e agora era hora de torná-lo real.